Sonic é um nome que atravessa o tempo. Mesmo após décadas de altos e baixos, de jogos inconsistentes e de tentativas frustradas da própria SEGA de entender o personagem que ela mesma criou, o Sonic ainda continua, ele ainda aguenta, sendo imparável por gerações. Mas como que essa franquia sobre um ouriço azul que corre rápido conseguiu chegar tão longe? A resposta está exatamente no que poucos veem, na essência do Sonic. Para entender essa essência, temos que voltar ao começo, mais precisamente no início dos anos 90. A SEGA precisava de um personagem que não fosse apenas simpático, ela precisava de um símbolo que fosse marcante, um rosto que expressasse revolta criativa, ousadia e principalmente atitude. O mundo dos jogos era dominado pela Nintendo e por Mario, um personagem carismático porém conservador, com raízes na tradição japonesa de mascotes acessíveis, comportados e bem intencionados. Sonic foi criado como antítese disso. Ele foi desenhado para quebrar o molde. Olhos agressivos, postura desafiadora, uma sobrancelha invisível que expressava confiança absoluta. Ele não apenas corria, ele desafiava você, o jogador, a correr junto, como se falasse, tenta me acompanhar. E mais do que isso, ele corria contra o sistema, literalmente. Em seu primeiro jogo, enfrentava o Dr. Ivo Robotnik, um cientista que transformava animais inocentes em máquinas. E o Sonic corria pelo seu mundo fantástico para libertar esses animais. A metáfora é clara, Sonic é a vida, o instinto e a liberdade. Robotnik é a desumanização e o controle. Esse contraste não é apenas estético, ele define o DNA do personagem. Sonic representa o que é ser livre, não no sentido pejorativo da selvageria irracional, mas no sentido mais puro daquilo que não pode ser domesticado. O Sonic traz um ar maneiro com ele. Seja ele tirando uma parte de helicóptero e pulando para uma cidade com ela, ou aparecendo com uma entrada triunfal, ele nunca perde a oportunidade para mostrar o seu estilo. Ele não é o típico herói que lidera tropas, segue regras da sociedade ou obedece hierarquias. O Sonic não é que nem o Homem-Aranha, que vive com um forte senso de responsabilidade. Não, o Sonic simplesmente faz o que ele quer. Se o Shadow representa o passado e o Silver representa o futuro, então o Sonic representa o presente. O aqui e agora. Ele é movido pelo coração, pelo movimento, pelo instinto de fazer o que é certo, e tudo do seu próprio jeito. Esse jeito é onde mora uma das chaves para entender o Sonic, o motivo do vento. Um símbolo recorrente, e eu não estou inventando isso. Quase todas as bios de Sonic citam isso sobre ele. O vento não se prende, ele não pode ser tocado, medido ou engarrafado. Ele muda, sopra, gira e atravessa qualquer obstáculo. Ele se adapta sem perder sua natureza, e como o vento, Sonic está sempre em movimento. Ele canonicamente não tem uma casa ou lugar fixo para morar, não por falta de oportunidade, mas sim porque ele se recusa a parar. O mundo do Sonic é tão vasto, diverso e milagroso, unindo várias áreas curiosas e maravilhas ocultas. O Sonic ama correr livre por esse mundo e viver todo tipo de aventura que ele encontra no caminho, seguindo com um flow, tipo os próprios jogos do Sonic. E isso não é apenas sobre velocidade literal, mas sobre não aceitar a estagnação da alma. Ele não aceita que o mundo continua do jeito que está quando há algo de errado. Ele age, ele se move, ele corre, mesmo que seja sozinho, mesmo que não saiba se vai vencer, mesmo que tudo pareça perdido. Sonic acredita que o simples ato de correr em direção ao problema já é uma forma de resistência. Ele sempre corre e nunca desiste. As histórias do Sonic não vão ter um ponto final. O mais perto disso acontecer foi no Sonic Adventure 2, já que o Dreamcast foi o último console da SEGA, então eles queriam dar uma finalização, mas em geral, a série Sonic não vai ter um fim narrativo. E tá tudo bem, porque o Sonic sempre foi sobre seguir em frente para as próximas aventuras. Sim, tem continuidade entre os jogos e arcos de personagens nas narrativas, mas essa história não tá desenvolvendo para um final grandioso. É uma franquia que só segue o fluxo e, honestamente, dessa liberdade é muito legal. Isso é importante, porque Sonic não é apenas um personagem que vence, ele é um personagem que inspira movimento, que inspira a ação de outros. Isso se reflete de forma poderosa em suas relações. Com Tails, por exemplo, Sonic nunca força seus ideais diante dele. Ele apenas vive sua verdade e Tails, inspirado por essa autenticidade, encontra sua própria força para voar e eventualmente se tornar um herói que não é dependente do Sonic. O Sonic é tipo um irmão mais velho pro Tails, guiando ele pro lado certo, mas no fim, deixando a raposa tomar suas próprias decisões.
E o Sonic também não julga o Tails por usar tecnologia. Sim, de uma forma o Eggman pode abusar da tecnologia na sua industrialização, mas isso acontece por causa do caráter do Eggman. Tecnologia é só uma ferramenta no final do dia, e o que importa é como você usa ela. Os Meta-Wrecks em Sonic X queriam criar um universo vazio e parado, com apenas natureza em volta dele. Algo que o Sonic não concordou, pois o Sonic não luta só por natureza e por tecnologia, ele luta por liberdade, e ele não vai deixar nenhum vilão tirar essa liberdade dos outros. Com Knuckles, o guardião sério cabeça quente da Esmeralda Mestre, a relação é de contraste e respeito. Eles se enfrentam, brigam, competem, mas Sonic nunca tenta colocar o Knuckles pra baixo. Ele o aceita como igual, mesmo com suas diferenças. No fim, o Sonic o inspira a viver mais a vida, a não ficar preso ao seu fardo isolador com a Esmeralda Mestre e aproveitar o momento, provando que mesmo que o Knuckles seja o último Echidna, ele não tá sozinho, pois ele tem amigos que podem ajudar ele. Personagens como a Blaze de Sonic Rush e a Elise de Sonic 2006 também são inspiradas pelo Sonic a não se sufocarem nas suas responsabilidades e a se abrirem para outras pessoas. O jeito despreocupado e leve do Sonic é algo libertador e inspirador para muitos. Já a Amy, muitas vezes mal interpretada, revela o outro lado de Sonic. Ela o ama, mas ele não retribui da exata mesma forma que a Amy inicialmente esperava. Mas mesmo assim, ele não a trata mal, ele reconhece seus sentimentos, mas se recusa a abrir mão de sua liberdade emocional. Ele não quer ser o príncipe de ninguém, ele quer viver suas aventuras e aproveitar elas até o máximo, um espírito que só pertence a si mesmo. Mas ele ainda assim se porta muito com a Amy, e sempre está feliz em ter elas nas suas aventuras. Então temos Shadow, o rival mais popular do Sonic. De uma forma, eles são bem parecidos, ambos têm habilidades comparáveis e fazem as coisas do seu próprio jeito, e eles respeitam esses aspectos um do outro, mas os métodos deles para lidar com as situações são bem diferentes, o que constantemente causa conflito e lutas entre eles. Enquanto o Sonic é leve e despreocupado, o Shadow carrega a dor de seu passado trágico consigo, o que traz uma comparação interessante entre eles. Mesmo com as suas diferenças, eles conseguem ter um respeito mútuo um pelo outro. É engraçado que mesmo com quase todo rival do Sonic começando tentando matar ele, o próprio Sonic não guarda ressentimentos, já que ele é só um cara que ama a aventura. E como mostrado no Sonic Heroes, ele acredita no superpoder do trabalho em equipe. Mas talvez a relação mais simbólica seja com o Eggman, o antagonista de sempre. Eggman que representa o controle, a dominação, o uso da tecnologia para subjugar o mundo. Sonic, por outro lado, representa o caos criativo, a força da natureza e a autonomia individual. Toda vez que eles se enfrentam é mais do que uma luta entre herói e vilão. É uma batalha entre paradigmas. Sonic acredita que o mundo tem inúmeras maravilhas e que todo mundo deveria ter liberdade para experimentar e até aproveitar elas. Mesmo podendo matar o Eggman, que esse ponto chegou em nível de vilão extremo, com um monte de coisa ruim. Porque ele prefere dar uma chance ao vilão se redimir. Eu não tô falando que eu concordo ou não concordo com essa moralidade do Sonic, eu só tô falando do jeito que ele vê o mundo. Então, cabe ao espectador decidir se concorda ou discorda. Essa filosofia também se expressa na forma como Sonic age em momentos de crise. Em Sonic Unleashed, por exemplo, quando se transforma em uma versão monstruosa de si mesmo, o Warthog. Ele não se rende ao desespero e à corrupção do Dark Gaia. Ele continua sendo Sonic, porque sua forma não define sua essência. Sua essência é inquebrável. Ela transcende aparência, circunstância ou status. Ela é forte demais para se perder. Até no Frontiers, quando ele está sendo controlado pela ciberenergia, ele ainda dá tudo de si para salvar os seus amigos. A Sage, uma inteligência artificial que é acostumada a pensar logicamente, é surpreendida pela pura resiliência e força de vontade do Sonic. É por isso que muitos fãs sentem frustração quando a SEGA falha em retratar esse núcleo. Eu já falei dos filmes do Sonic em outro vídeo, então não vou me aprofundar muito neles em específico. Por mais que eu acho que o Sonic dos filmes tenha problemas, como a adaptação do personagem, eu consigo dar uma passada de pano, porque o Sonic dos cinemas é um personagem divertido, que é claramente de um universo diferente. E eu nem preciso falar do Sonic Prime, né? Tem um vídeo inteiro meu falando de como ele é uma interpretação ruim do personagem que aparentemente é pra ser canônico. A gente já teve várias interpretações do Sonic ao longo dos anos. Muitas delas que não se alinharam com o Sonic dos jogos. Os quadrinhos da arte, por exemplo, se respeitam muito o Sonic como personagem no pré-reboot, também possuindo vários baixos, um mundo menos colorido e vibrante que os jogos, e eu também nunca me interessei pelo conceito dos Guerreiros da Liberdade, esse personagem em si.
Mas até essa versão do Sonic tem seus pontos altos. O multiverso dela é bem explorado, temos a melhor versão de Silver, que na sua forma base, capaz de enfrentar o Enerjack, uma ameaça nível Super Sonic, também vence um monstro que ameaça toda a existência, temos vilões interessantes como Scourge, o próprio Enerjack e mais. Temos o excelente crossover com Mega Man e o arte pós-reboot é genuinamente muito bom e tem uma construção de mundo maravilhosa. É uma pena que ele foi cancelado, pois eu gostaria de ver mais esse novo mundo além do arco do Unleashed. Enfim, o ponto é que mesmo em mídias que eu não goste tanto, ainda dá pra achar aspectos positivos. O problema foi nos anos de 2010, em que jogos como Sonic Colors, Lost World e Forces transformaram Sonic num protagonista raso e previsível. Ele fica fazendo um monte de piadas sem graça e perde todo o seu estilo nesses jogos. Claro, o Sonic não foi o único personagem que foi reduzido a estereótipos nessa era. O Tails virou um covarde que tem a função principal de fazer diálogos de exposição, o Knuckles virou um completo burro em vez de alguém um pouco ingênuo, mas ainda sério. A Amy ficou entediante pra caramba, faltando com a graça e a atitude que ela tinha nos anos 2000. E o Shadow virou um rival genérico sem amigos e ranzinza. Uma curiosidade importante de notar é que as versões japonesas desses jogos manteram uma personalidade consistente e boa para esses personagens, já que a Sonic Team do Japão é bem mais consistente do que a SEGA da América quando se trata de caracterização. Os personagens agem como eles deveriam e não tem mais erros de tradução, como o Sonic sendo torturado por meses ou aparentemente tendo lutado contra o Eggman por décadas. Nada disso está presente nessas versões japonesas da história. Felizmente, a SEGA resolveu esses problemas na era atual. Depois que os filmes do Sonic fizeram sucesso, a SEGA tem investido mais na qualidade dos seus projetos, tanto em gameplay quanto história. A escrita melhorou bastante nos roteiros em inglês com a chegada do Ian Flynn como escritor, arcos focados nos personagens e nas suas jornadas emocionais de crescimento no Frontiers, o Sonic voltando a ter sua função de ser uma inspiração para os outros. Isso tudo é muito bom. O Super Sonic também voltando a ter a importância de uma luz de esperança que ele merece, tendo momentos de hype absoluto em boss fights, um direito até a uma nova transformação com o Cyber Sonic no Final Horizon. E o destaque dos outros personagens também voltou. A gente teve um ano irado do Shadow em 2024, que aprofundou bastante na mente do personagem com o Shadow Generations e na animação do Dark Beginnings, pra gente finalmente dar um ponto final no seu passado de forma digna e respeitosa, assim seguindo em frente sendo a forma de vida suprema. Fora isso, a gente teve umas 4 horas de conteúdo de personagens falando no Sonic Racing Cross Worlds, demonstrando interações de personagens que a gente nunca tinha visto antes, expandindo a lore e depois de tanto tempo retornando a aura e esperança que o Silver merece ter. Também provando que o Big the Cat é o personagem mais forte de Sonic aparentemente, preciso atualizar aquele vídeo de top 10. E foi bem legal que eles fizeram o Zavok surpreendentemente agir como um vilão ameaçador depois de sua introdução bucha no Sonic Lost World. Fora isso, também mostrou momentos engraçados entre os Chaotix e em geral deu importância para os outros personagens da série que foram ignorados por muito tempo. E não é só isso, a continuidade e lore da franquia também voltou com tudo. Ela tinha sido deixada de lado no passado, mas agora está finalmente sendo amarrada, com um time inteiro de lore responsável por isso. Em projetos como Tales Tube e até nos jogos recentes como Frontiers, finalmente temos uma linha do tempo coesa para essa franquia, sem mais essa confusão do Sonic clássico ser de outro universo, ou de ter 2 mundos, ou da lua não estar destruída. Tudo isso que eu citei agora foi consertado em projetos recentes, incorporando todas as civilizações, guerras e eventos cataclísmicos em um só universo. Também o fato dos quadrinhos da IDW serem canônicos para os jogos é muito legal, pois abre oportunidades para personagens exclusivos do quadrinho aparecerem nos jogos, seja Tangle, Whisper ou Surge. Sem dúvidas, o Sonic está mais popular do que nunca. O simples fato do novo jogo de corrida conseguir incluir o Joker de Persona, Hatsune Miku, Bob Esponja, Pac-Man, Mega Man e o estilo do Minecraft, tudo no mesmo jogo, já prova o quanto de influência que o Sonic pode ter. Sem falar do crossover com a DC, chegando a níveis omniversais de escopo. Mesmo se você não gosta dos filmes, você tem que admitir que eles aumentaram exponencialmente a popularidade da franquia. E é essa a ideia que resiste. A ideia que transcende jogo, filme, HQ ou adaptação. Sonic é um símbolo. Ele representa a coragem de ser quem você é, de seguir seu próprio caminho, mesmo quando todos dizem para você parar, de correr em direção ao desconhecido, mesmo com medo,
de não se conformar com um mundo que diz para ficar parado. Sonic é sobre agir, não esperar, inspirar, não ordenar, viver e não sobreviver. Por isso tantos fãs criam fangames, HQs, animações e teorias, porque eles não amam apenas o personagem, eles amam o que ele representa. A fanbase é grande por causa disso. Sonic é uma ideia que vive dentro de nós, a ideia de que a liberdade é possível e de que ela vale a pena, mesmo quando exige coragem, mesmo quando exige correr sozinho. Histórias incríveis como Sonic and the Black Knight mostram que o Sonic sabe que ele vai morrer um dia. Por isso ele valoriza viver o momento e aproveitar a vida ao máximo enquanto ele está vivo. No fim das contas, Sonic é o vento. Ele sopra por entre as grades do mundo. Ele sacode estruturas rígidas. Ele bagunça tudo, sim, mas só para lembrar que a vida não foi feita para ser estática. Ela foi feita para se mover. E enquanto houver injustiça ou dor, enquanto houver pessoas presas pelo medo ou pela opressão, o Sonic vai continuar correndo. Não porque ele é obrigado, mas porque é isso que ele é. Sonic é o vento que sopra contra o sistema. E não pode, nem vai, ser contido.